Bom dia, pessoal. Meu nome é Samuel e eu e minha turma está apresentando a nossa apresentação. O tema da festa acolhida esse ano foi meio ambiente, ação e reação. E o subtema que foi dado para a gente foi o subtema da poluição. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a poluição urbana. Bom, com todo o desenvolvimento urbano, veio acompanhado dele uma série de problemas, incluindo aqueles que afetam o meio ambiental. Não bastante, a poluição dos centros urbanos se tornou uma das problemáticas mais evidentes a serem enfrentadas nas esferas de qualidade de vida das cidades e também na preservação do meio rural, que também é afetado por conta de toda essa poluição que é gerada. Os problemas ambientais urbanos são causados principalmente pelo crescimento desordenado das cidades, pelos processos de industrialização, como a gente pode ver aqui a fábrica, na maquete, também pelo número de veículos de motores que utilizam motores a combustão, como a gente pode ver aqui os carros, e também pelo crescimento da população, que os mesmos causam poluições, como poluição sonora e visual, poluição do solo, poluição atmosférica e também a hipermeabilização do solo, que também podem causar fenômenos como alagamentos, chuva ácida, ilhas de calor, além das complicações de saúde. É claro que nós podemos evitar isso se cada um fizer a sua parte. E também existem outras diversas formas, como, por exemplo, evitar agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico, também preservar as florestas naturais e também fazer a implantação de um transporte coletivo de qualidade. Dessa forma, a gente não aumentar não só o meio urbano, mas também os meios rurais e ambientais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sofia e eu vou falar sobre os problemas ambientais rurais, que são causados pelo uso intensivo de recursos naturais, como agronegócio, extrativismo vegetal, mineração e garimpo. E também tem as construções urbanas, como hidrelétricas e limpeza de novas áreas para novos locais. E a poluição urbana também, que acaba chegando por vezes no ambiente rural, que resulta em abalos no ambiente rural. E dentre todos esses fatores que eu falei, também temos a poluição do rio, do solo e do ar, e o desmatamento também, que gera tanto resultado para o humano como problemas de saúde e desertificação, que o lugar vira deserto e não tem mais condições de uma pessoa habitar ali. Bom dia, meu nome é Cauê e vou falar sobre a poluição ambiental. A poluição ambiental é um problema que pode afetar o ambiente da floresta. E existem muitos meios de poluição que podem afetar esse ambiente. A hídrica, a do solo, a do ar, a sonora, a visual, a radioativa, a luminosa, etc. E como podemos ver aqui na maquete, tem a hídrica e a do ar. A poluição ambiental vem acontecendo muito nas florestas, destruindo todo o seu ecossistema e o habitat dos animais. O plástico e o lixo também têm contribuído com isso. O plástico é o homem que coloca na natureza, destruindo a natureza e prejudicando ele mesmo. E como as cidades urbanas também colocam lixo nas zonas rurais, até as zonas rurais podem prejudicar as florestas com o homem que destrói e degrada as florestas. Bom dia, meu nome é Manuela e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre a poluição da água, também conhecida como poluição hídrica. A poluição da água é a degradação da qualidade da água, a ponto de prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criar condições adversas àquelas que o meio ambiente realmente necessita, afetar desfavoravelmente a biota, que no caso é a biodiversidade, fauna e flora, e afetar desfavoravelmente as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Ou seja, é água tóxica que não pode nem ser consumida nem bebida e nem utilizada para atividades essenciais como a agricultura. Bom dia, meu nome é Júlia e eu vou falar como é causada a poluição hídrica. A poluição hídrica é causada principalmente por atividades antrópicas, ou seja, ações realizadas pelo homem, como descarte irregular de resíduos industriais, lixos, que tem aqui na maquete, e outros dejetos urbanos, resíduos decorrentes de atividade industrial, agrícola ou de mineração, vazamento de combustíveis e desmatamento. Bom dia, meu nome é Lorena e hoje irei falar sobre as principais consequências da poluição da água. Quando falamos de consequências, significa que é algo prejudicial. E existem vários tipos de consequências da poluição hídrica, ou seja, da água. Um exemplo delas são o processo de eutrofização pelo excesso de matéria orgânica proveniente nos esgotos, afeta a vida aquática de animais e plantas pelo lançamento de substâncias físicas e químicas, como podemos ver aqui na maquete, a indústria jogando dejetos nos rios. Também pode causar doenças pelo nosso próprio consumo, sendo elas cólera, hepatite, leptospirose gastrointestinais. Todas essas doenças são causadas pela diarreia, que causam mais de 500 mil mortes anuais. Também faz o agravamento do efeito estufa, afeta os ciclos biogeoquímicos, a fauna e a flora,
Bom dia, pessoal. Meu nome é Helena Barbosa e hoje eu vou estar falando como se prevenir da poluição hídrica. Como os meus colegas já falaram sobre a poluição da água, nós devemos nos prevenir dela, como diminuindo e depurando as águas residuais de forma mais segura, para que além de elas não poluírem, elas possam ser reutilizadas para a rega e a produção de energia. Devemos também limitar o uso de plásticos de um só uso, que são plásticos que são usados apenas uma vez e já descartados na natureza. E quando eles são descartados, muitos deles ficam flutuando sobre rios, lagos e também muitos deles na forma de microplásticos. Como vocês podem estar vendo na maquete, né? Lixos e sacos plásticos todos flutuando sobre o rio. Outras formas também de se prevenir dessa poluição é não descartando, né, o lixo nos rios, nos lagos, nos mares, nunca descartar óleo diretamente em vias e ter sempre uma sacola, de preferência biodegradável. Nós devemos nos prevenir dessa poluição, pois assim estaremos garantindo a manutenção da vida. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro e eu e meu grupo agora a gente vai apresentar sobre o solo. Eu vou começar falando sobre as principais causas de solos poluídos. Primeiramente, eu vou falar sobre as contaminações industriais, quando as indústrias jogam produtos químicos na natureza, fazendo com que, às vezes, as toxinas desses produtos penetram no solo, fazendo com que os animais que vivem nele ou que vivem perto daquela região morram com as toxinas. O desmatamento também é muito comum. Quando o ser humano retira as árvores e não replantam, faz com que, às vezes fazem com que o solo, às vezes faz com que ocorra uma erosão que faz com que o solo fique estéril e que não suporte nova vegetação. Tem o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas, que é muito comum com as pessoas, né, nos sítios, né, com as pessoas que plantam para colherem e venderem. Eles usam muitos agrotóxicos, às vezes, que fazem com que, além de matar as pragas, também faz com que liberam muitas toxinas na planta e no solo. Fazem com que a gente compre aquelas plantas, né, e coma, e às vezes entram toxinas no nosso corpo e a gente nem percebe. E também tem, por último, a poluição por lixo, que é quando o lixo não é descartado de maneira certa, como tem aqui na maquete, né, os lixos jogados em qualquer canto. Quando o lixo não é descartado da maneira certa, as pessoas pegam esse lixo e jogam ou colocam em lugares que elas não conhecem, como em pastos que as vacas e cavalos comem. Às vezes fazem com que essas vacas ou cavalos comam o lixo sem perceber e às vezes morram ou engasgados ou com a toxina do próprio produto das indústrias. Bom dia, meu nome é Cauê Freire e hoje eu vou falar sobre a poluição do solo. Muitas das vezes a poluição do solo é causada através de produtos químicos. A produção agrícola, que é uma das principais causadoras, uma das mais afetadas, através dos produtos químicos que eles usam nas suas plantações, como fertilizantes, agrotóxicos, também metais pesados, insumos, etc. E, além disso, também tem os lixões que são áreas onde as pessoas jogam lixo, mas essa área não tem a proteção adequada para o solo. Ao decorrer com o tempo, esse lixo que foi jogado lá vai se desgastando, vai produzindo um líquido poluente para o solo, chamado chorume. Meu nome é Júlia, eu vou falar sobre as consequências da poluição do solo. As consequências da poluição do solo são diversas e podem ser altamente perigosas, além de causar danos que podem ser permanentes. O surgimento da doença pode acelerar, levando até a morte. Os impactos ambientais mais comuns entre a poluição do solo são a erosão, a liberação de gases poluentes, aumento da salinidade, entre outros. Meu nome é Ana Cecília e eu vou falar sobre soluções para reduzir a poluição do solo. Devemos consumir alimentos sustentáveis, reciclar corretamente pilhas e baterias, fazer compostagem caseira ou doar medicamentos para este fim. Incentivar um modelo mais ecológico de indústria, agricultura e pecuária e entre outras atividades econômicas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rogério e hoje eu e meu grupo vamos estar falando sobre a poluição do ar. A poluição do ar, a poluição atmosférica, é o resultado do lançamento na atmosfera de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Como a gente pode observar aqui na maquete, há indústrias soltando seus gases poluentes que vai prejudicar tanto a nossa vida quanto a vida dos animais.
A poluição do ar pode ser causada por fatores antrópicos ou por fatores naturais. Dentre as substâncias poluentes temos os aerosóis, as fumaças negras e as poeiras industriais. Bom dia, professor. Meu nome é Sara Meta Haddad. Eu te amo. Falar sobre queimada, urismo, carros, que ele falou são do ar e sobre normalmente que ele tem queimado carros no lixo. Gente, falou. Muito obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Davi e hoje estarei falando sobre os tipos de poluição do ar, que são os primários e secundários. Os poluentes primários são contaminantes emitidos por fontes para o meio ambiente, como no caso dos gases automáticos. Já os poluentes secundários resultam nas relações com os poluentes primários e com substâncias presentes na camada baixa da atmosfera e frações de radiação solar, como, por exemplo, a decomposição de óxido de nitrogênio pela radiação ultravioleta oriunda do Sol, pela formação do ozônio. Bom dia a todos, meu nome é Valentina e eu vou estar falando sobre as consequências da poluição do ar, que podem ser divididas em dois tópicos: os problemas ambientais. A poluição do ar tem vários efeitos. Um deles é sobre a camada de ozônio, onde os gases poluentes formam buracos nela, impedindo que os raios solares sejam em parte absorvidos. Além disso, o aumento desses gases poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa, dando origem ao aquecimento global. As doenças. No processo respiratório, a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina reduz a oxigenação do cérebro. Em pequenas concentrações podem causar dores de cabeça ou perturbações sensoriais. Em altas concentrações podem levar à morte por asfixia. Os dióxidos de enxofre e o óxido de azoto causam ou agravam doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica, câncer de pulmão, edema pulmonar, dentre outras doenças respiratórias. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a poluição do ar mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Olá, novamente. Enquanto a gente estava fazendo essa apresentação, nós conseguimos ver alguns princípios. Eu vou começar falando com a soberania que nós conseguimos encontrar fazendo essa apresentação. Que Deus criou o planeta Terra para conviver em harmonia com o ser humano, para o ser humano retirar as coisas que ele precisa da natureza e a natureza dar as coisas que o ser humano precisa para ele. E também nós conseguimos encontrar a mordomia, que o ser humano deve ser o mordomo da natureza, ele deve cuidar, zelar e servir. E também cuidar para a natureza não se acabar, pois se a natureza acabar, nós também nos acabamos. Também identificamos o princípio da aliança pelo governo. No quesito de aliança, podemos citar como Deus teve aliança conosco em criar a natureza e o meio ambiente, que podemos usufruir e do bom e do melhor. Mas também nós devemos ter aliança com Ele, em cuidar do meio ambiente e também pensar nas ações que cometemos. Ou seja, devemos exercer o autogoverno, pensar nas ações que cometemos. Será que se jogar um papel de bala no chão, será que ele vai passar despercebido ou será que vai afetar todo o ecossistema? Bom, eu fiquei encarregada de identificar os princípios do caráter, de mente e vontade. Nós devemos ter o caráter de Cristo, diferente dessas pessoas. Não devemos poluir tanto a água, quanto o solo, quanto o ar e o meio ambiente. Devemos ser pessoas diferentes, ou seja, deve ser a nossa individualidade. E não fazer como as pessoas que descartam lixo em qualquer lugar. Precisamos ser pessoas que não poluem o meio ambiente. Vamos também o princípio da semeadura e colheita. Se continuarmos poluindo o planeta, isso vai gerar fatores ruins, tanto para nós quanto para o meio, que vai afetar também na plantação e na colheita. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado e também entendido. Também.